Sejam bem-vindos ao programa de hoje, Energia em Mente. Hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre solidão e a diferença entre solidão, solitude e tudo que pode impactar na nossa vida a solidão. Todos nós, em algum momento, já sentimos solidão, não é verdade? A solidão, ela vem com sentimentos muitas vezes de tristeza, de desânimo, de um sentimento de não pertencimento. E ela ocorre por alguns motivos. Alguns podem ser por a pessoa se sentir isolada, sem uma rede social, onde ela sinta que ela tem uma conexão com uma outra pessoa, né? Pensando de uma parte mais emocional, onde ela sinta a falta de um relacionamento afetivo mais significativo, ou de contatos com amigos com que ela perceba com que ela pode contar, que ela pode conversar, que ela pode estar chamando. E às vezes pode acontecer que esse sentimento de não estar pertencendo, pode ser que ela mesma esteja gerando isso, quando ela sozinha se afasta dos outros, por pensamentos muitas vezes persecutórios de achar que o outro não gosta dela, que ela não é suficiente, que ela está atrapalhando, entre outras coisas. Esse sentimento, quando vivido por muito tempo, ele pode também gerar, e não pode ocasionar, né? Dar uma chance maior para a pessoa ter uma depressão ou uma ansiedade. Porque vira um círculo vicioso. A pessoa, né, sente só, isso vai piorando, ela vai se isolando cada vez mais, onde pode acabar chegando em uma depressão. É importante entender que o sentimento de tristeza, que é um sentimento que vem com esse sentimento de solidão, porque solidão é um afeto, né? Ele é diferente do sentimento da depressão, mas essa vivência se tornando mais crônica, ela pode fazer com que vire uma depressão. Por isso, quando a gente percebe, se você se perceber assim, né, tendo esses tipos de sensações, onde ainda você não perdeu o desejo de fazer as coisas que você gosta, se você ainda tem alegria em determinadas coisas, então você ainda não está depressivo. Mas se você vem se isolando, vem tendo esse sentimento de exclusão, é importante ir dando uma olhada e pensando o que eu posso estar fazendo para sair disso. Né? Às vezes esse sentimento pode vir também quando a pessoa se divorcia, pois há uma quebra nas relações. Às vezes a pessoa tinha eram as amizades que o casal possuía, então ela fica mais só. Isso gera também esse sentimento. Então ele pode estar em várias formas. Já a solitude, ela é uma escolha. Eu escolho alguns determinados dias estar só, fazendo as minhas coisas, cuidando de mim, lendo um livro, assistindo um filme que eu gosto, estudando. Eu escolho isso. Isso não me gera ansiedade nem tristeza. Então isso é solitude, onde estar comigo não causa nenhum transtorno. A solidão, ela pode mexer, né, ela mexe com comportamentos, com as questões gerais do nosso organismo, porque a gente pode criar doenças a partir disso. Quando a gente vai se isolando, sentindo a solidão, a tristeza, o nível de cortisol aumenta. Quando ele aumenta,
ele pode gerar mais inflamação, pode gerar mais outros problemas, pode ter problemas cardíacos, de insônia, de dores. Então você vê que olhar, se cuidar, olhar para si é algo muito importante. Existem alguns impactos psicológicos da solidão. Um deles é a relação com a depressão e com a ansiedade, conforme eu já havia falado. Ela pode gerar algo que fique mais fácil com que a pessoa venha a desenvolver a depressão e a ansiedade. Outro é a relação dela, são os impactos cognitivos que podem ser gerados. O que é isso, impacto cognitivo? O cognitivo, ele está ligado a ela vir a afetar a nossa memória, a nossa atenção, as nossas funções executivas, prejudicando assim outros fatores da nossa vida. Estudos eles mostram que a solidão ela pode gerar processos, né, de problemas na saúde mental, comportamental, social, né, nas questões que podem levar à depressão, à ansiedade, onde há um aumento dos pensamentos negativos. Uma forma da gente tentar diminuir esses pensamentos é tentando pensar mais positivo, agradecendo pelas coisas que nós temos. Vocês podem pensar, mas que coisa, ela vem ela falar de agradecer. Sim, por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente transforma aquele negativo em positivo. E dá para nós uma sensação de alívio e de ver que a nossa vida tem coisas positivas. E que se eu ficar focando naquele negativo, dificilmente eu vou sair disso. Porque o nosso pensamento ele vai ficando vicioso. Né? Sabe aqueles pensamentos recorrentes, obsessivos, que ficam ali. Então a gente precisa cortá-los, e para cortá-los é preciso uma intervenção nossa. Não existe alguém que venha e faça um milagre para que isso aconteça. E sim que a gente consiga ir aplicando técnicas e, se necessário, buscar ajuda, se sozinho não consegue, para ir aliviando esses sintomas, certo? Então, esses aí são impactos na saúde mental da pessoa. Também podem ter impactos no comportamento dela, que é um comportamento que pode ficar mais evitativo, mais exclusivo, onde ela acha que as pessoas não gostam dela, então ela não vai mais ficar presente naquele local. O comportamento também, esse sentimento de solidão, a pessoa pode estar rodeada de um monte de pessoas, pode estar com seus familiares ou pode estar com muitos amigos e se sentir só. Porque a solidão é um estado, é um sentimento que se tem interno, independe do externo. O que o externo vai ajudar é se eu busco, né, se eu tenho a atitude de ir até o outro, tentar me comunicar, tentar fazer uma conexão. Se eu tento também outra estratégia para lidar com a solidão, você pode procurar trabalhos voluntários, onde você ajude o outro. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente se ajuda, porque nós nos sentimos úteis. E o ser humano, ele precisa se sentir útil, ele precisa de contato social, ele precisa abraçar, ele precisa sentir isso, ele precisa conversar assim tete a tete. Hoje, né, a rede social, toda a telecomunicação, a informática, tudo que nós temos, nos ajudam muito. A gente não consegue mais viver sem. Só que, ao mesmo tempo, dificulta essa interação, né, pessoa com pessoa, e que faz falta.
Com o aumento do home office, agora parece que estão retornando mais, né? Menos pessoas estão fazendo o home office, apesar de muitas ainda fazerem. O home office, apesar de ser mais cômodo, porque eu não pego trânsito, eu fico já aqui, eu faço todas as minhas coisas aqui, daí eu almoço na minha casa, eu faço... Só que eu não interajo com o outro. Aí você pode falar, mas eu faço as reuniões, tem um monte de reunião online, mas você não interage aqui, ó, fisicamente, com essa troca de energia que a gente precisa. A troca por uma conversa, seja, né, em vídeo, ela já ajuda muito, muito, né? Ou por texto, o texto ajuda, mas ainda fica uma falta. Mas o que a gente precisa é desse contato. Então, o jeito de ajudar, de se ajudar, é procurar hobbies que você goste, né? Você pode fazer algo, jogar alguma coisa, praticar algum esporte, ou fazer alguma arte, tocar algum instrumento, fazer aulas de canto, o que for que faça com que você vá até um local, tenha contato com outras pessoas e possibilite de você criar novas conexões e até possíveis amizades a partir daí. Podem acontecer também impactos cognitivos. O que é isso? A pessoa pode, por estar, né, se sentindo muito só, e aí ela se isola, ela começa a não ter mais trocas, e essa falta vai gerando impactos na sua memória, na sua atenção, nas suas funções cognitivas, na sua lógica. E nos idosos isso acontece muito, porque com a idade, quando ela vai avançando, eles vão ficando muito sós. E isso vai gerando uma queda grande. Então, as funções cognitivas deles acabam diminuindo. Para isso, precisam de estratégias também. Eles precisam fazer exercícios, ler, assistir filmes, fazer palavras cruzadas e buscar, quem sabe, se o familiar não vai visitar, se os amigos já se foram, se não há contato, tentar contato na rede em que ele está inserido, seja com um vizinho, alguém que ele possa ajudar, se ele ainda consegue fazer coisas. Na hora que vai no mercado, conversar com o caixa, conversar, ter trocas, onde vá aliviando esse sentimento. Não é, talvez fale, mas não é a pessoa com quem eu queria estar tendo contato. Eu queria ter, sei lá, alguém aqui comigo o tempo todo, junto a mim. Mas se você ainda não tem isso, precisa construir de outra forma. O que não pode é deixar que esse sentimento vá crescendo cada vez mais e que você vá se isolando cada vez mais, porque é uma dor muito intensa, a solidão. E a solidão, ela vem com a sensação de que a gente é excluído de um determinado grupo ou do mundo, né? E o sentimento de exclusão é um dos piores sentimentos que a gente pode ter, uma das piores sensações. Ela dói demais, ela dói na alma. Mas lembre-se, às vezes você está provocando isso. Então é importante que você identifique e vá procurar ajuda. A solidão, ela está aí, mas existem técnicas, existem formas de receber ajuda, existem formas de tentar, até sozinho, resolver essa questão, procurando perceber seus pensamentos negativos quando eles vêm, tentando cortá-los, mudando para outra atividade quando eles vêm, reforçar que ninguém gosta de você, que o mundo é péssimo, que nenhuma pessoa é confiável. A hora que esses pensamentos começam, tentar cortá-los. Prestar atenção nisso.
E lembre-se, você não é o único que está sentindo isso, muitas pessoas estão. Então, quando a gente percebe que não é só com a gente, que outras pessoas estão sentindo e que existem grupos de ajuda para isso, quando a gente vê que a gente não está só nem no nosso sentimento, isso ajuda também, né? Por mais louco que pareça. Bom, é isso. Obrigada, né, por mais por me assistirem mais uma vez. Espero que tenham gostado. Vou deixar a minha rede social, que é o Instagram, @fabianacassar.energiaemente. O meu celular é o 11 98586 2227. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, sugestão, o que vocês quiserem. Muito obrigada!